primeiramente, sejam todos bem-vindos à Inside Focus School. Esperamos que vocês aproveitem ao máximo essa passagem de vocês. Quem se empenhar ao máximo e tiver um empenho considerável, vai ficar com a gente um bom tempo. A gente trabalha com o objetivo de transformar os jogadores recreativos em jogadores profissionais e lucrativos. E é isso, vamos para a nossa aula, né? Bom, nós vamos falar hoje, a gente não tem aqui uma avaliação de contratação, a gente contrata ali, sem olhar gráficos, sem olhar números de vocês, contrata e traz vocês para fazerem aqui uma experiência com a gente, entender qual é a situação de cada um, nível técnico de cada um, e trabalhar. Então, nossas aulas vão ser aulas básicas, baseadas em conceitos básicos, nesses primeiros dias. A partir do momento que vocês passarem esse período inicial aqui, com 10, 15 dias, vocês vão para o base, e no básico a gente começa as aulas de conteúdo técnico, abordando mais o jogo, tá? Hoje vou falar um pouco com vocês com relação aos pontos, né, primordiais que a gente deve abordar quando a gente resolve jogar uma mão. Tem as aulas ali falando a respeito de termos de nomenclatura, termos do jogo. Primeiro ponto, quando você resolve jogar uma mão de poker, o que vocês têm em mente? O que vocês olham primeiro quando vocês resolvem dar open raise uma mão? Vamos lá, primeira coisa que você sempre vai ser a posição. Segundo, o nosso range, ele vai ser construído posição e o nosso stack. O stack efetivo, ele vai interferir significativamente no nosso range de open. Vamos citar um exemplo que você tenha um stack efetivo de 60 Big Blinds. Stack de 60 Big Blinds, o range que você vai abrir do UTG, você vai abrir em torno de 19% do UTG, de 60 Big Blinds. Agora, nesse mesmo cenário, imaginamos que nós vamos abrir do UTG, vamos colocar menos fichas, vamos colocar aqui 30 Big Blinds, nós vamos estar abrindo do UTG em torno de 15% do nosso range. Então, vocês viram que nosso range, ele reduziu, a gente quer jogar mãos que vão nos dar top pair, com um stack menos de 30 Big Blinds. Estamos abrindo uma mão que vai nos dar uma mão forte no clube para a gente dobrar nossas fichas. Isso aqui, quanto menor for o nosso stack, menor vai ser o nosso range de open raise. A gente quer ter mãos que a gente consiga. Isso aí vai ser em todas as posições, tá? Lá pro botão, que a gente quer abrir em torno do botão, em torno de 50% das mãos. A gente vai abrir com 40 Big Blinds mais, baixou de 30 Big Blinds, nós vamos ter uma redução nesse nosso range. Então, o stack, ele interfere significativamente no nosso range de open raise. Esses seriam os pontos. Outra questão, nós vamos falar um pouco para vocês. A maioria dos torneios hoje que a gente joga são torneios com 8 max. Raramente nós vamos pegar um torneio com 9 max. Hoje é o número máximo de players que a gente vai encontrar na mesa, né? Hoje não existe mais as mesas com 10 lugares. Alguns anos atrás a gente jogava poker com uma mesa com 10 players. Hoje nós vamos pegar no máximo 9, que é o 9 max. E a maioria dos torneios vão ser o 8 max, com 8 jogadores. Aqui a gente está numa situação onde entra aquele range mais curto para vocês. Então, esse play do UTG aqui ele tem 17 Big Blinds. O que esse play deve abrir aqui com 17 Big Blinds do UTG? Ele deve abrir somente as mãos que ele tem interesse de ir para o chão com elas. Ou seja, que vai reduzir drasticamente o range dele. Vai ser influenciado diretamente por ele ser o bola da vez, né? O short stack da mesa. E então o range dele vai ser bem capado, bem capado. Em contrapartida, vão ter outros players aqui, ó, tipo esse 85 Big Blinds. Esse aqui também tem um range bem amplo, esse 82, porque ele vai pressionar, por ter dois jogadores fortes na mesa, ele vai pressionar, vai abrir para pressionar, ele tem uma gama maior de mãos. Aqui estão as posições, né? A gente vai começar com a posição sempre do botão, o botão, o top, high jack, low jack, o TG mais um e o TG, big e small. Aqui a gente teria os dois UTG aqui, seria o EP, o Early Position, posição inicial. O High Jack, o Low Jack e High Jack seria MP, o Mid Position, posições medianas. E o Late Position seria o top e botão. Seria não é o top e botão, né? São posições finais. E as flies. Aqui eu vou passar para vocês uma questão com relação à equidade de mãos. Aqui eu também não tenho mais resulta. Essa mão, nós vamos receber essa mão, matematicamente comprovado, vamos receber essa mão em torno de 2,1% das vezes que a gente jogar, a gente vai receber uma mão. Ou seja, a cada 100 mãos jogadas, eu tenho uma possibilidade de receber, tipo, 2 mãos
e 2 a 3 mãos dessas a cada 100 mãos jogadas. Isso aí eu tô falando para você que não vai jogar. Você pode jogar 100 mãos, sei lá, receber 10 reais. Mas se você jogar 1 milhão de mãos, às vezes vai receber essa mão, vai ser isso aí. Tá? Vamos receber do TG lá, vamos receber 2,1% das vezes. Vamos receber Ais, vamos receber uma mão prêmio, que seria Dama, Rei, Ais, e Rei. Super, né? Naipado aqui. Ou seja, se a gente for esperar esse grupo 1 para a gente jogar, nós vamos morrer nas plays, né? O famoso vamos afogar nas plays. Não vamos conseguir jogar se a gente ficar esperando só mão prêmio. Isso aí é matematicamente impossível você ser lucrativo jogando. Por isso a gente vai ter a nossa construção de range ali por posição e faixa de stack. Outro dado, passar para vocês, a mão suited, ela aumenta a nossa probabilidade de ganho em 2,5%, 2,5% a mais. Se eu pegar um mais e rei off, pegar o Ice Rei off contra as Ais, o Ice Ais tem 80%, 82,5% de chance de ganhar a mão. Se eu pegar um mais e rei suited e o cara tiver Ice Ais, a probabilidade dele passa para 80, 80-20, famoso 80-20. Então, não se iluda, tá com a mão suited ou off. Bom, explicado aqui a relação da mão suited, né? Possibilidade da gente acertar o flush tendo flush draw no flop. Essa probabilidade vai ser de 35% com uma mão. Bateu 2 cartas de paus no flop. Então, vamos realizar o flush até o river, 35% das vezes, 34,97. Isso aqui é uma tabela para fase inicial de torneio. Seria um stack ali em torno de 50 big blinds, né? E aqui, ó, vou mostrar para vocês as mãos de valor. Vou jogar as mãos de valor. Tem a mão de open raise, bem tranquilo, né? Não vai ter dificuldade nenhuma em jogar essa mão. Bom, aqui a gente vai ter um range de open raise do TG. Então, você vai abrir aqui em torno de 19%. Vou colocar todos os pares ó, acima de 50 big blinds. Nós vamos colocar essas mãos aqui, ó. Esse range aqui, colocar 5 e 6 aqui, a gente chega a 19%. Aqui o que a gente pode tirar? Vala 9 aqui. Tem esse Dama 9 também, a gente pode tirar. Não, ele não tem uma jogabilidade ruim, a gente pode pegar uma situação que ele esteja dominado, né? E aí a gente consegue ter 18,55 do nosso range. Esse aqui é o range que a gente vai dar open raise acima de 50 big blinds. Esse é um range de um jogador regular. Vai dar open raise com esse range aqui. Esse range que vocês estão vendo aqui, ele já é um range conservador. Ele não tem a coluna do 9, ele não entra aqui os ases fracos. Os ases fracos, os ases súpetos, né? E não entra Ais e 10 off. Por quê? A gente vai abrir para fundar essa coluna dos 9. Essa coluna, pode ver que o 7, 8, 8 e 9 e 9 e 10, vala 10 aqui, súpet, ela joga muito bem. A gente vai ter uma frequência de open e até call entre bet com essas mãos aqui. E aí, como vai avançando mais no meio da mesa, no final da mesa, a gente vai aumentando, sempre dando preferência às mãos súpetas. Então, esse range aqui, ó, do range de valor, o Open do TG, ele contém 166 pontos. Esse range de Open Race de um jogador regular, ele vem com 246. De 246 a 250 pontos. Ou seja, ele aumenta 90 pontos a mais. Se eu colocar aqui, ele vai abrir aqui, ó, ele vai arredondar. Coloca que ele vai abrir Dama 9 Super, ele vai para 250 pontos. É 90 pontos a mais do que esse range que eu estou mostrando para vocês. Seria um range que a gente deveria abrir qualquer average vai vou jogar lá o 55 centavos, o 109, o 1.050 lá, o 5.200, deveria abrir esse tipo de tá? Com stack acima de 50 big blocks. Mostrado do MP, o tanto que esse range aqui ele é conservador, do MP ele pede para vocês abrirem 248 pontos, do MP, MP1, seria low jack. Do low jack, a gente vai ter um open raise de 20 a 22%, tá? Isso aqui, a gente acrescentaria aqui, retiraria aqui, colocaria esses pontos aqui. Ó. Nós vamos abrir em torno de 25% do MP mais um. Seria do hijack. A gente vai ter esse open raise aqui do MP na faixa. Eu recomendo vocês a jogarem em torno de 22% das mãos. O máximo de arriscarem abrir 25% das vezes. 5%. Que daria em torno de 300 pontos, 310 pontos. Tá? Aqui, você vê tanto que é conservador, mais uma vez ele tem aqui uma segurança, esse range. Isso aqui deve ter uns 4 anos, foi construído esse range.
Olha o tanto que mudou. Hoje a gente consegue abrir isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Vamos mudar a posição para o hijack. O hijack, a gente vai ter abrir bem mais mãos para o hijack, né? Aí, ó, 338 pontos. Esse range aqui para o hijack é um range que eu considero justo, tá? Vou colocar no Equilab esse range aqui para o hijack. Para abrir todos aqui, abrir todos os pares. Vai abrir rei 7, toda a coluna do 7 aqui. Vai abrir as 9. É que aqui eu vou abrir um pouco mais. Aí jogando eu vou abrir um pouco mais aqui. Vou abrir aqui também esse rei 9. E aqui eu vou ter uma frequência de as 5, as 8, abrir. E mais uma vez aqui ele não dá tanta importância para essas mãos. Tipo 4 e 5, não abre. E os pares? Você pode ver que aqui ainda tem uma restrição 2, 2, 3, 3. Então esse é um range bem conservador. Vamos lá, não está abrindo, ó, 29% do hijack. Aí entra aqui, ó, você abre lá do low jack, 22%, aí você abre 28, 29 aqui do hijack. Junta os dois, divide, você vai chegar em torno de 25% de open race, tá? De MP. Então, essa tem que ser feita a conta. Do cutoff. O cutoff, o range de valor que a gente vai jogar do cutoff hoje, é esse range aqui, tem um range de valor, que vai dar open race. Tá? Hoje, jogando do cutoff, a gente vai ter um range de 50%. A gente vai bater aqui 600 combos de mãos, fácil. Então, o que a gente vai estar foldando mais ou menos isso. Aqui ainda vai ter umas mãos para abrir, tipo, aqui vai ter para abrir. Vamos chegar aqui então em 55% de open race do bottom, né? Rei 8, tá? Rei 8. E aqui nós vamos tirar aqui, ó, Ice 6 e Ice 7, ó. E aqui a gente pode tirar o Ice 2. Aqui seria mais ou menos aqui, dá uma 5. Seria isso aí, ó. Então, de 40% do cutoff. Isso aqui, ó, do botão. O botão, hoje, a gente abre um pouco mais. Tá? Olha só, a gente abre toda essa coluna do Valaçuta aqui. A gente vai abrir aqui essa 7, 4, 5, 3. Isso aqui a gente vai abrir. A gente vai abrir aqui praticamente todos os reis aqui. Né? O rei 4 a gente vai abrir. A gente vai jogar bem mais combos hoje, jogando do botão. Então, a gente vai abrir 55% a 60% do rei. É bem tranquilo. E do small blind hoje, a gente joga em torno de 80% do nosso range. 80% do nosso range, nós vamos foldar aqui, ó. Foldar alguma coisa aqui nesse sentido. Pega aqui assim, pegar aqui 80% do nosso range de open range. Aí esse range aqui, ele já vai dar em torno de mais de 60%, né? Se eu colocar aqui que ele folda 23, que aumentou muito a frequência de agressividade do small. O small quer jogar mais mãos, por quê? Porque é a posição onde mais se perde ficha no poker, é small e big. O small, se você foldar todos os smalls, 100 mãos, se você for o small blind, você perdeu 50 big. Do big, nessa mesma proporção de mãos, você perdeu 100 big blind. Se você tem um torneio que você começa com 100 big blind, você perdeu o seu stack em 100 mãos. E o big passou por você, você perdeu o seu stack inicial, contando em blind. Se você abdicar de jogar, se você ficar esperando mão de valor, nós acabamos de ver que as mãos de valores, elas são 2%, 3% das vezes que nós vamos pegar mão de valor. Então, a gente tem que reagir. E o big, small e big, eles vão reagir com uma frequência bem alta hoje, na atual conjuntura do cenário do poker mundial. Você tem muita tribet do small, muita tribet do big, tribet versus cutoff e botão, tribet do big versus small. E aí vem a adaptação de jogo, né? Se você tem um big blind que está te punindo muito, o que você vai fazer? Você vai dar open raise com as mãos que você daria limp e passar a limpar as suas mãos de valor. É adaptação. Você está limpando e o big está te dando raise. Você vai se ajustar a mesa, aí já entra a dinâmica de mesa. Aqui nós temos uma equidade de mãos. Isso aqui é um cálculo feito no Flopzilla das equidades que você tem no pós-flop, sua mão. Se a gente pegar o 7-2 off, essa mão pré-flop, ela tem 18% de equidade pré-flop. Ou seja, a pior mão possível do poker, ela tem uma equidade de 18% pré-flop. Se a gente pegar essa mão, você lembra lá o Wise Ice? Ele tem 82% de equidade? O 7-2 é a pior mão do baralho. Então, se ela é a pior mão do baralho, ela tem 17,5% de equidade contra o Wise Ice, que é 82 ponto alguma coisa de equidade do Wise Ice. E ele tem 17,5% contra o Wise Ice. A pior contra a melhor mão. Já no flop, depois que bate as 3 primeiras cartas comunitárias, o máximo que ele vai conseguir ganhar a mão vai ser esse aqui. Wise Ice é a mão favorita, né? A mão favorita, rei, e aqui o dama-dama.
são as mãos favoritas. Você pode ver que o Vala Vala, ele equivale ao Ice Rei Suited. E aqui tem um fator de mão suited, de mão off, ele vai ser mais impactante aqui, ó. Quando você pegar um Ice Rei off e você vê que o seu Ice Dama suited tem mais equidade pós-flop do que o seu Ice Rei off. Então, olha o quanto é interessante você optar por jogar mão suited. Isso aí falando na faixa de stack torneio deep, né? 50 big blinds mais. Bom, aqui são o nosso range que a gente pode punir versus qualquer posição. Ou seja, se você estiver lá no big ou lá no botão e a mesa vem limpando, você pode punir com esse range aqui. Veja bem, 10-10, 10-10 mais de 10 off, todos os ases suited, e aqui, ó, blocker, né? As blockers e blockers, né? Que tem blocker de dama, blocker de rei, blocker de ares, são mãos que a gente vai optar por punir. Punição versus limp. Aqui a gente tem um range que a gente deveria abrir de qualquer posição. Na blind 100, 200 ou mais. Ou seja, a gente tem 25 big blinds mais. Começa com 5 mil fichas, a maioria, então, se a gente tem 25 big blinds mais, esse seria o range que a gente deveria jogar de qualquer posição. Vai ver que aqui, ó, no TG, o torneio com 50 big blinds, eu não entrava essas mãos aqui, ó. Rei 10, eu não entrava. Agora, com 25 big blinds, ele já começa a entrar. Por quê? Ele acerta top pair. Isso aqui deve ser levado assim como a borda do range. Se é necessário vocês abrirem o TG e atolar esse 10 e vala, 10 e dama. Mas são mãos que têm equidade suficiente para vocês jogarem em qualquer posição com 25 big blinds. Aqui nós vamos ver os flops, tipos de flops que não passa muita CBET. Aqui nós vamos estar vai contra o TG, depende da posição que você tiver. Essas combinações aqui, ó, cartas que acertam essas combinações, ele não vai passar o bet versus o TG. Você está no TG e o TG1 defendeu, deu call lá. Esse gordo aqui, você não vai puxar a mão, batendo qualquer uma dessas cartas, você não vai puxar a mão, vai ter reação, né? Esse aqui é o top e botão. Essa combinação aqui, da meiuca, contra o e botão, não vai passar CBET também, tá? Acerta muito o range de top e botão. Esse range contra o small blind, você abriu lá e o small blind resolveu completar a mão. Olha só, o range do small, quando você abre de posição inicial, ele resolve completar, ele é muito mais conservador do que o range do botão e cutoff. O range do botão e cutoff é a meiuca aqui, e o range de defesa do small, ele já pega mais para cima, já o valor mesmo. Por quê? O que leva em consideração? O small está fora de posição, se o big resolve jogar a mão, fletar a mão, ainda corre o risco dele fletar e dar ódio para o big pagar, ele vai estar jogando um pote multi-way fora de posição, né? Vai estar totalmente fora de posição, num sanduíche, né? Vai estar pressionado ali. Então, ele vai entrar com um range mais forte do que o top e botão. É um erro comum que eu vejo, né, os players entender que o range de defesa do small é fraco. Não é. O range de defesa do small... O big, sim. O big vai defender do flat a parte mais fraca do range dele. Ele vai tribetar a parte forte e fletar a parte fraca, que seria essa parte baixa do range. Bom, aqui tem a situação de Rei Steel. O Rei Steel, ele se aplica exclusivamente ao small e big, que é o tribet steel, né? Qualquer ação de reis, de tribet, né? Fora small e big, ele é uma tribet normal. O small e big é tribet steel, ou tribet, ou rei steel, né? Ele está dando tribet no steel. O que é o steel? O steel é tentativa de roubo. Né? E o re-raise é re-roubo, né? O roubo do roubo. Quem vai poder fazer o steel vai ser o hijack, o top e botão. Então, versus o top e botão, esse seria o range de steel, small ou big versus essas posições, tá? Pegar todos os pares. E aí eu vejo muitos players também não aplicam steel com esses pares aqui, ó. 2, 2, 3, 3, e é onde eles vão ser mais lucrativos, tá? É você resumir a mão pré-flop. Se você for para o flop com 2, 2, 3, 3 e alguns 4, 4, né? 2, 2, 3, 3, 4, 4, você vai estar numa situação bem complicada, né? Nós vamos pegar algumas mãos com 8, 8, 9, 9, e você vai ter um steel chove com até 34, 33, 34 big blind. E vem demais da conta de chove nessa profundidade de step. Tá? O rei steel show. E o 7-7 vai depender da informação que você tem do vilão. O vilão folda muito para rei steel, vai ser ok você chovar esse 7-7 com 30 também, 30, 32 big blinds.
mesma coisa do 8-8, né? E aí esses pares, o 6-6 menos, vai ser sempre essa faixa aí, abaixo de 30 big blinds, 27, 28 big blinds, para funcionar melhor. Aqui a gente tem também o cenário de push, né? Pode ver que hoje a gente não tem mais push com tendência do jogo moderno, é você ter open race com 14 big blinds. Open fold com 14 big blinds, fica com 12. Tem 14 você abre, fica com 12 ali. Bom, isso aqui eu vou mostrar para vocês vão ver essa tabela aqui. Né? Esse aqui seria o nosso range de push, onde tem essa coloração sublinhada de verde aqui, são frequência, tá? Você considerado bordo do range, vai ter a frequência que a gente vai foldar, e aí depende da informação do vilão. Se o vilão acha que o vilão vai folda muito, vocês podem foldar essas mãos. Beleza? Para você ganhar dinheiro e manter nos micros, o que você precisa? Você tem que ter um range de open race sólido, para mãos de valores por valor. Não precisa fazer slow play com mãos de valores. E CBET. Entender os flops que são bons para você se betar e os flops que você tem de desligar sua mão. Isso aí já é suficiente para você ganhar dinheiro nos micros. Então, vamos lá. Você abriu mais e rei off. O flop. Dama 8-3. Handle. O que você deve entender? Contra botão. Todo board que você abriu e o botão ou o cutoff defendeu e bateu o board, dama ou vala high, que são ruins para você. Mas você pode dar check. Tá? Aí o que cabe você entender? O range do seu oponente. Nesse board, dama 8-3 é um board extremamente seco. Eu queria colocar um board mais seco que dama 8-3. Vou colocar aqui dama 7 do um board extremamente seco. O seu oponente tem a dama ou ele não tem nada. Ele não vai defender lá o versus open, tipo rei 7. Não deveria, né? Defender. Em compensação, quando você tiver a dama, você defendeu a e dama, ela bateu a dama, esse board é um board muito bom para você ser betar. Você vai estar massacrando o range do seu oponente e ele vai te dar call, na maioria das vezes. Então, veja bem, se tem lá o board vala 7 truque, vala 7-3, vala 8-3, vala 8-5, um board seco, que o seu oponente ou tem ou ele não tem nada, né? Você pode, não é que você não pode se betar. Agora, uma coisa que você tem que se atentar é a construção de range. Tem duas situações de check raise. A gente pode dar check raise com valor e a gente pode dar check raise por black. Só que jamais o check raise vai ser black total, hot air, ou seja, air total, sem equidade. Então, vamos preferir dar check raise com equidade. Quando acontece nesse cenário aqui, onde você tem wise rei, ó, vamos lá, o board bate lá, dama, a dama H, bate 8H, e você tem o Ás de copa. Você tem Ás e Rei lá com Ás de copa. Aí seria justificável você dar um check raise, porque você tem possibilidade de nada. Agora, você dá check raise aqui sem um backdoor flush, é ruim, porque você abriu do posição inicial, o cara defendeu, você dá check e o cara beta, ele só vai se betar nesse board acertado. E você vai estar inflando o pote do mesmo jeito, vai ser pior do que você se betar. Então tem que ter sempre cuidado com esses check raise total. Num field micro, onde os caras pagam tudo. Se o cara acertar o terceiro par aqui nesse board, ele vai continuar te pagando. E assim, isso aí, tipo, você vai querer dar check raise nesse board aqui com as 30 com 2-2. Você trincou 2, 7-7, você trincou 7. Aí você quer dar check raise, né? Se você está jogando, você defendeu, você abriu lá 2-2 no começo da mesa e bateu esse board. Dá uma 7 duplo, você trincou duplo. E você tem informação do seu oponente que aplica o delay sebet. O delay sebet é o bet versus missed sebet. Porque quando você não sebeta o flop que você é o agressor inicial, você está dando o delay sebet. O missed sebet, você está missando o sebet flop. Você vai aplicar o check raise versus bet versus missed sebet. E é extremamente lucrativo, porque vai te betar acertada a dama, ele vai continuar com o top pair dele lá e aí você quer inflar o ponto. Diferente do que você aplicar air total. Igual você pode betar também, né? Não precisa ter dó de confisco quando você tiver uma mão forte. Então, acabamos de falar.